Bom dia, né, pessoal? Com relação ao nosso conteúdo, a nossa atividade de casa passada foi ler a página 156 a 165. Será que lemos? Será que fizemos essa leitura? Sim ou não? Muito bem. Olha só, o reino plantar e a biodiversidade vegetal. Quando eu fiz o vídeo aqui decorrendo pela uma área aqui da minha casa, você viu num pequeno espaço uma grande quantidade de vegetais de diferentes espécies, né? Desde uma árvore grande, ou seja, assim, com relação à orquídea, né, de médio porte, 4 metros aproximadamente, com a guabirabeira, assim como uma jabuticabeira, e a gente viu ali um musgo, né, fixado naquela guabiraba. E relacionando esse conteúdo, a gente também viu outras espécies de plantas, né, penduradas, né, recebendo a umidade e a luminosidade ali existente, né, dentro de um sombrite. Então, no nosso dia a dia, a gente pode observar isso no quintal da vovó, a gente pode observar no campo, até viajando no carro, você olha assim na margem da pista, existe uma variedade imensa de plantas. Pode observar você saindo daqui para Caruaru, vá olhando de lado da pista, não olhe muito não que fica um pouco tonto, viu? Tô tirando onda, só brincando um pouco com vocês. Observe as margens da pista, você vai ver uma variedade, uma infinidade de plantas. O nome disso é biodiversidade. Lembra das palavras que eu falei para vocês que são destacadas em negritos? Então, o reino plantar é o reino vegetal. Algumas são multicelulares, né? E outras, elas têm uma característica fundamental, que é a produção do seu próprio alimento. As plantas têm isso, que é diferente dos fungos. Ao analisar a biodiversidade, que é a variedade de seres vivos existentes, vai desde a sequoia é a maior árvore que existe, né, até o musgo. Para você analisar essa variedade, só basta, feito eu já falei anteriormente, no quintal da vovó, ou olhar de uma porta de sua casa, se tiver uma área mais verde, ou mais próximo, se você estiver num sítio, ou andando no carro, viajando, deslocando-se de um lugar para outro. Então, esses grupos, eles são fáceis de serem identificados. Basta só fazermos uma leitura a respeito. Existem algumas palavrinhas difíceis até de pronunciar e, ao mesmo tempo, né, para ser fixada na mente. Lembra quando eu utilizo o termo leptospirose? Eu sempre utilizo isso na sala. É proibido decorar. Mas como é que eu vou pronunciar e escrever corretamente leptospirose? Eu decoro e aprendo como não pegar. Por exemplo, o rato, ele faz xixi e se ele estiver doente, vai desenvolver uma bactéria ali no xixi, né? A leptospirose. E se eu estiver cortado e tiver uma enchente e eu entrar na água, então eu estou mais suscetível a pegar a leptospirose. Aí eu aprendo que vem do xixi do rato e eu não devo entrar. Aí eu aprendi, mas eu tenho que decorar. A leptospira, né, é o causador da leptospirose. Veja só, olha as palavras aqui, ó, tá vendo? Criptogamas, tá vendo? Olha outra palavrinha aqui, ó. Fanerogamas. Essas, olha outra aqui, ó, tá vendo? Briófitas. Lembra que a gente fez uma pesquisa sobre elas, né? Essas plantas vivem em ambientes úmidos e sombreados, né? Aí, quando você analisar que esse tipo de planta, eles medem entre 5 a 10 centímetros, e é comum quem anda em mata encontrar os tipos de briófitas. É interessante que elas são sem vasos, condutores. Já existe umas, olha a diferença, tá vendo aqui, ó, das pterodófitas. Elas têm o quê? Elas têm uma característica diferente dessa aqui. Quando você analisar o que são vasos condutores, elas são sem vasos condutores, né? Elas são avasculares. Aí no mato, aí eu vou pegar uma planta, vou tirar uma folha e vou mostrar a vocês aqui, ó. Olha os vasos nessa planta. Tá vendo? É interessante quando você analisar que esses veios, né, eles servem para levar os nutrientes à caule da planta. É interessante que a planta também se alimenta pela folha e pela raiz.
né? Ela mesmo produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Você aprendeu muito isso desde a segunda série, da terceira série e assim por diante. Não é isso? Então, essas plantas, elas fazem parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Se você é chegado a comer algumas verduras, você vai observar que a folha do couve também tem isso. O alface também tem isso. Não é? Então, esses grupos de plantas, eles têm suas características comuns. Por exemplo, as criptogamas, elas se dividem em briófitas, né, e pterodófitas. Essas plantas têm características comuns e ao mesmo tempo diferentes, né? Uma característica comum delas, elas produzem o seu próprio alimento, fotossíntese. Outra característica comum, algumas dependem da água para se reproduzir. Vou dar aqui um exemplo para você, viu? Olha só, que interessante. Isso aqui é musgo. Por que ela depende da água para se reproduzir? Observe bem que ao chover, os esporozinhos dessa planta, né, as sementezinhas, desculpe, esporos lá dos fungos, elas vão descerem e vão se reproduzindo madeira abaixo. E observe que característica também dessa orquídea aqui, ó. Ela não é uma parasita. Ela precisa só de um lugar para se fixar e captar os nutrientes do ar. Olha aqui uma raiz dela, tá vendo? Bifurcada. Então, ela fica aqui só captando a umidade do ar para nutrir as suas estruturas. É interessante esse processo, porque ao pegar uma planta, você já identifica o tipo dela com relação ao seu livro didático. Ele serve para isso. O estudo do meio, ele faz com que você tenha aquela consciência e tenha ao seu entorno, né, algo que complete aquele seu conhecimento teórico. Aqui é o conhecimento prático. Olha só uma samambaia. O que é que a samambaia tem de comum? Tá vendo essa sementezinha aqui? Ela solta a semente pelas pontas e ela vai sendo, né, germinada por onde ela for passar, né? Esse tipo de planta é muito comum, por incrível que pareça, é do período dos dinossauros. As sequoias são as árvores mais antigas até então, né, existentes, e as mais gigantes. E a semente dela é do tamanho de um grão de mostarda. É interessante isso. Então, quando eu fizer a diferenciação de uma para com a outra, os grupos que são divididos, tá vendo? Esses grupos, eles passam a ser estudados de uma nova ótica. Por exemplo, existem plantas que ela vai ter o floide, ela vai ter o cauloide, ela vai ter, né, o rizoide. Essas estruturas, elas compreendem essas partes aqui, ó, dessa espécie de planta, dessa espécie de briófitas. Olha uma curiosidade a respeito daí. Existem vegetais albinos, sim. Do mesmo jeito que existem leões albinos, existem pessoas albinas, né? Assim, a ausência dessa pigmentação, existem plantas brancas também, por incrível que pareça, né? Que não desenvolve aquela coloração da clorofila, que é uma das características da célula vegetal. Lembra dela? O que diferencia a célula vegetal da célula animal? A célula vegetal, ela tem parede celular e ela tem o cloroplasto, além do vacuolo. O cloroplasto é o que vai dar essa coloração esverdeada nela, né? As pterodófitas, elas têm algumas características com relação a isso, né? Ela tem uma característica interessante com relação a outra, porque elas dependem também desse processo de água para a sua reprodução, para arrastar as suas sementes. Lembra que eu mostrei uma sementezinha aqui da samambaia? Então, ao analisar esse conteúdo, eu posso fazer um experimento aqui com vocês, né? Deixa eu fechar essa páginazinha que aqui tem um exercício que eu quero que vocês respondam. E observe que também no reino há diferenciação entre gimnospermas, tá vendo? E as giospermas. Essas aqui você vê logo na diferença, tá vendo? Essa aqui produz frutos. E observe só que algumas plantas, elas não possuem frutos, embora ambas tenham sementes, né? A mata de araucária tem uma característica comum diferente do maracujá, né? Olha a flor do maracujá, que é hermafrodita, é tanto macho como fêmea. Quem tem roçado aí ou roça e vai para o papai, tem pais que são agricultores nessa região do Camusim e São Joaquim, aqui como na Barra, você observa uma folha de maracujá, essa é a parte feminina, o androceu e o gineceu, e aqui é a parte masculina.
O animal, o ser vivo, o inseto, desculpe, como o mangangá, algum marimbondo e o vento, faz a polinização. Libera, ou seja, as partes masculinas para as partes femininas. O ovário e os espermatozoides também existem nessa planta hermafrodita, que é macho e fêmea ao mesmo tempo, essa flor. Então, isso é uma característica de um angiosperma, que é diferente daqui. Aí tem uma araucária aí no Carmelo, aquelas que foram derrubadas, né? Porque já estavam adoecendo, por também não ser característica da região, elas colocavam o quê? Uma espécie de pinhão. Uma semente diferente dessa aqui, que é um fruto. Essa aqui não produz frutas e essa aqui sim produz frutas. Então são características diferentes, tanto das gimnospermas como as angiospermas. Se eu perguntar quais são essas características, aí você vai analisar também essa estrutura de sementes, né? Essas estruturas de sementes, elas são diferentes de uma para com a outra. Por exemplo, essa é muito parecida com a do feijão. Não é interessante isso? Então, falando em feijão, a gente vai analisar esse experimento aqui, ó. Germinação das angiospermas. Como é que isso ocorre, né? Olha só aqui que é interessante o musgo, né? Isso é uma característica muito comum da sua reprodução depender da água. Lembra quando eu peguei esse toco aqui, tá vendo? Ele não tem seiva nenhuma. A planta que está aqui, que não é uma parasita, é uma orquídea, né? Mas nela também se desenvolveu nessa madeira musgos, né? Isso é interessante aqui nesse reino. Aí você vai fazer esse experimento aqui, ó. O que é que você vai utilizar? 2 sementes de feijão. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar que você coloque 2 e 2 de cada lado. Tá vendo? Ou 2 de milho, mas você faça com feijão, né? Você vai pegar o quê? 2 recipientes, para não pegar 4. Aí você vai seguir todo o procedimento, só com 2 recipientes e 2 dessas aqui, viu? Porque eu não quero que você faça lá com o milho, porque ele cresce mais do que o feijão. O feijão é mais rápido, o milho demora mais. Você vai fazer todo o procedimento daqui, tá vendo? Ó? Você vai utilizar o algodão aqui dentro, vai pegar 2 recipientes e eu vou querer que você faça uma coisa diferente, olha, não bote na água totalmente, você só vai umedecer o algodão, né? Você vai umedecer ele e observar o desenvolvimento do caroço de feijão aqui. Quando você fizer esse experimento, você vai analisar 2 coisas interessantes, né? Bote direitinho conforme é citado aqui e vou querer que você cubra um. No processo de germinação, você vai utilizar esses 2 recipientes para você fazer o que? Uma observação. E você vai pegar outra vasilha, né? Deixa eu pegar uma aqui. Você vai pegar uma vasilha totalmente escura, né? E vai cobrir esse, que não deixa entrar luminosidade. E vai observar esse. Agora, não vale levantar esse. Quando esse já estiver grande, você observa a mesma quantidadezinha de água que bota no algodão, coloca outro. Quando esse já estiver um pouco grande, aí você, assim, 2 ou 3 dedos, aí abra lá para você ver. A gente vai fazer isso aqui com 1 semana, mas não vale você levantar. Se você levantar, já quebra o experimento, tá ok? Então, essa é uma das nossas atividades. Para casa, né? Eu vou passar um exercício relacionado àquilo que você leu e uma explanação que eu dei aqui em cima disso, tá bom?